Caríssimos irmãos e irmãs, já no encerramento deste tríduo, chegando próximo ao dia de vossa padroeira, né, Senhora do Rosário, nos colocamos aqui hoje diante do Senhor para louvar, agradecer e bendizer a Deus por tanta graça, tanto bem, tanto dom que Ele dá para a vida de cada um de nós, sob a intercessão de sua mãe, a Virgem Maria, do qual estamos preparando para celebrar. Fazer uma memória, né, da Senhora, né, do Rosário é fazer uma memória da vitória, porque antes de tudo essa festa era chamada Santa Maria da Vitória, por causa de uma batalha que aconteceu a 7 de outubro de 1571. E através desta batalha vencida, né, eles que já tinham o costume, né, de levar rosas, né, para aqueles que eram os chefes, os imperadores, também viram que era necessário levar então para Maria, coroando principalmente com um tríduo de rosas, né, que eram dados lá, coroa de rosas dada para Maria, pelas suas virtudes daquilo que ela fez junto a seu filho Jesus, vivenciando a dor, vivenciando a experiência da glória e também da ação e da salvação do Senhor. Por isso, mais tarde, né, foi dado então o título desta festividade, tirando de Santa Maria da Vitória para Nossa Senhora do Rosário, trazendo esta festa das rosas e também da ação do Santo Rosário, que foi, né, instituído, né, para aqueles e aquelas que buscam devotamente estar junto da mãe. Mas para isso temos que ser, com o exemplo e testemunho de Maria, pessoas que buscam ação. Eu não sei ficar parado, vocês estão me licença, andar um pouquinho? Que buscam a ação e a presença, né, do Senhor através da oração. Se a gente buscar lá, né, nos evangelhos apócrifos, são evangelhos que estão fora, né, do cânon que a gente tem. A gente tem os 4 evangelhos, né, que seria Marcos, Mateus, mas é invertido lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, que temos lá, mas temos alguns outros que nos dão algumas indicações. Principalmente, né, o que nós chamamos do Evangelho de Maria, que é um achado lá do ano 400, né, que tem toda uma ação dela de cartas escritas a João. E nela ela dá alguns pontos e algumas revelações. O que Maria fazia quando o anjo Gabriel chegou até ela, né? Era uma jovenzinha de 14 anos. O que ela estava fazendo? Se fala que estava no WhatsApp, é mentira. Os jovenzinhos de hoje que estão lá. Você já olhou o WhatsApp de hoje? Viu? Doei já. Então, mas Maria é diferente dessas meninas de hoje, né? Não estava no WhatsApp. Maria estava em oração, em profunda oração. E é em oração que as coisas de Deus se revelam e que vêm para a vida de cada um de nós. Nós buscamos este Santo Evangelho hoje, mas temos que fazer memória lá de Lucas 11, de 1 a 4. Foi o Evangelho de ontem. Alguém lembra? Misericórdia. Ninguém lembra o Evangelho de ontem. Ontem teve aqui, não teve a celebração? Não, estou começando hoje. Ah, só no primeiro dia? Ué, vocês fazem ao contrário? Primeiro dia, amanhã já é festa? Pois é, porque ontem foi o dia do nosso padroeiro São Benedito. São Benedito. Aí começamos hoje, aí vai ser quinta, sexta, sábado. Oh, que beleza. Então e domingo com a Santa Missa. Então estou inaugurando aqui, então. Que honra, obrigado, Senhor. Na festa da mãe está fazendo a abertura. Muito bem, mas ontem, né, no Santo Evangelho, nos falava, né, quando os discípulos disseram ao Senhor Jesus: ensina-nos a rezar. E aí ele ensinou a galera lá, falou: vocês vão rezar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, não é? Ensinou tudo isso. E este é o complemento desta oração. Quando hoje o Senhor Jesus vai dizer, né, toda essa experiência daquele e daquela que busca em profundidade em oração, vai receber aquilo que o Senhor mesmo deseja e quer lhe dar. Por isso ele mostra essa experiência, né? Quem de vós, né, que está aí passando a necessidade, é que um amigo chegou na casa, né? E aí a hospitalidade judaica era algo muito grande, principalmente dar o pão. Isso nós trouxemos, né, para a Eucaristia. O próprio Jesus trouxe a dignidade do pão, né? Você vê a multiplicação de quê? Dos pães que Jesus faz por 2 vezes. Mostra Jesus multiplicando os pães, porque era algo, né, que era muito comum
tradição dos judeus, né? Que tinha o trigo, a farinha fazia o pão, e a partir do pão tinha sempre a partilha, né? Porque pão é algo que dava a partilhar com todo mundo, né? Você pode ter um pão em casa, mas você faz umas torradinhas, você partilhou com todo mundo, não é? É essa ação que eles tinham. Então ele vai depressa na casa do amigo e ele começa a bater lá. Ô amigo, abre aí porque chegou um outro amigo meu lá e eu não tenho nada para oferecer. Me dá 3 pães. Pedindo para ele esta ação. O amigo lá de dentro diz o quê? Acabei de assistir um Fantástico, vou dormir, né? Não é assim? Já estou cansado. Ele fala, tem que dormir, não me incomode, não me incomode. Por que ele vai dizer que tudo já está fechado? Como se fazia antigamente? É como se fosse aqui a casa, né? As casas não tinham muitos cômodos não, 1, 2 no máximo. E quando chegava na hora de dormir, aqui como está aquela porta, fechava-se a porta, botava-se a cama encostada na porta e a povo mutuava na cama e dormia. A cama era a fechadura, né? Era fechada, não tem... Como hoje a gente tem um monte de chave, segredo, grade, tudo, né? Tem tanta coisa hoje para proteger, o ladrão entra assim, né? Mas tinha tanta coisa assim, eles tinham apenas, né, nas portas, colocava a cama. Então por isso que ele fala, já estou deitado, meus filhos estão deitados. Imagina que ele abrir aquela porta, acordar a galera lá, tirar daquela cama, arrastar e tudo. Mas como ele insistiu, e na insistência, o amigo foi, ele deu os pães necessários. O Senhor vai dizer justamente depois de ensinarmos a rezar o Pai Nosso, que devemos insistir em nossas orações. Mas não é a persistência de pedir ao Senhor, cobrar o Senhor, não é. É a ação de uma oração, do qual Ele mesmo nos ensinou, e ser persistente, ou seja, ser fiel nesta oração. Por isso que a gente reza o Pai Nosso todos os dias, não é? Sim ou não? Sim. Reza todo dia, nós somos um cascudo. Diabo não guarda cascudo santo, vocês sabem disso, né? Toma um cascudo, glória a Deus, né? Mas nós devemos buscar esta ação, buscar a ação de Deus, a presença de Deus na oração, porque Ele vai até complementar. Quem é de vós que o filho pedir, né? Pedir um ovo, vai dar um escorpião. O filho pedir, né? Um pão, né? Pedir um peixe, né? Vai dar uma cobra. Se pedir um ovo, vai dar um escorpião. A gente não vai fazer isso, né? Nosso filho está lá com fome, lá, pai, quero um pão, quero um ovo. Aí você fala, toma um escorpião, bichinho. Tua mãe faz isso contigo? Tá bem, né? Nossa. Tua mãe faz isso contigo? Você fala, mãe, eu quero comer peixe, lá no Polo do Peixe, no Monte Castelo. Vou ganhar um dinheiro do merchandising. Aí ela fala, não, toma aí, toma uma cobra. Não faz isso, né? O que vai dizer, vós que sois maus, por que ele está falando que somos maus? Porque nós somos as pessoas, né, marcadas com o sinal do pecado. Não é assim? Nós nascemos com o pecado original. Temos o batismo que nos redime do pecado, mas aí a gente volta a pecar, né? Nós somos maus mesmo, né? Jesus está dizendo, né? Vós que sois maus, vão querer dar coisas boas para vossos filhos. Agora imagina o Pai que está no céu. Ele vos dará o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, o Espírito que nos conduz, o Espírito que nos mostra toda a ação daquilo que Deus quer fazer e revelar sobre nós. E Maria, e aí a gente volta, né, na mãe do qual nós estamos preparando para a sua festa, Maria estava em oração. E na sua intimidade com Deus e na sua oração, ela foi concedida pela força do Espírito Santo. E é isso que nós devemos buscar também. A exemplo e testemunho de nossa padroeira, vivenciar e experimentar uma vida de oração em intimidade com Deus. E nessa intimidade o Espírito Santo de Deus é que vem e que nos revela o que é melhor, o que é mais saudável, o que a gente pede mal, né? O próprio Paulo vai dizer, né, lá em Coríntios, não recebeis porque não sabeis pedir, porque pede mal. Nós não sabemos, mas com a força do Espírito Santo, na intimidade com o Senhor, a gente começa a aprender a fazer e pedir ao Senhor o que é melhor e mais necessário. Viu que oração bonita e os pedidos bonitos que nós fizemos aqui antes de iniciar nossa celebração? É o Espírito Santo que nos ilumina, porque nós
estamos em intimidade com Deus, pela força e a presença do Senhor Jesus e a mediação de Maria Santíssima, a nossa padroeira. É assim que nós devemos estar, em oração junto de Deus, na intimidade com o Senhor Jesus, porque nessa intimidade, a força e a presença do Espírito Santo é que vem, que nos ajuda, nos auxilia e nos mostra o caminho a seguir e o que é melhor para a gente pedir. Não aqueles que pedem, querem muito, mas a própria oração que ontem o Senhor nos ensinou vai dizer, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não pede para a gente acumular, e muitas vezes nós queremos acumular. Queremos o muito, queremos o mais e esquecemos de olhar. Vai dizer também, né, perdoai, né, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vai dizer, e é muito difícil a gente fazer isso, não é? É ou não é? É difícil, mas é esta ação que o Senhor vai dizer. Entra na intimidade com Ele, entra na intimidade da oração, saiba buscar no Senhor, saiba se colocar diante do Senhor e Ele vos dará, com a força e a graça do Espírito Santo, o que é melhor e mais necessário para a sua vida. Maria, nossa mãe, que nos deu esta força, nos deu esta virtude, esta coragem de buscar nela e com ela, vai dizer a cada dia, a cada vez mais, daquilo que nós devemos estar, presentes e atentos na sua ação. Hoje esta primeira leitura, que não era que foi lida. Não tem problema. Nós estamos acostumados. Não, calma, não, fique tranquilo. A ter missa nas quartas-feiras. Não, continua sem missa na quarta hoje, porque é celebração. A leitura da carta do Paulo aos Gálatas vai nos dizer hoje, os Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou diante de vossos olhos? Não foi acaso representado como ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isto eu quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Busca muitas vezes a ação do Espírito, mas não o Espírito da verdade. É isso que Paulo vai dizer aos Gálatas. É se colocar e se abrir a ação do Espírito Santo. Recebeis o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos a ponto de depois de terdes começado pelo Espírito, quereis terminar pela carne? A nossa oração tem que ser a oração pelo Espírito, não na carne. Nossa carne é fraca. Se deixar, a gente vai botar assim o joelho diante do Santíssimo, chega lá do Senhor e fala: Senhor, me dá a graça de ganhar na Mega Sena acumulada. Pela carne a gente vai rezar assim. E o Senhor vai nos conceder isto? Não. Pelo Espírito Ele vai te dar ali a oração que você vai chegar diante do Senhor e falar: Senhor, estou passando por tantas tribulações na minha vida, estou passando até necessidades, mas que a força do Teu Espírito me dê a coragem, o vigor para continuar de pé, lutar, batalhar e trabalhar. Tenha certeza, vai ser atendido a sua oração. Temos que saber o que pedir. E ali, aqueles homens dos Gálatas, né, lá da Galácia, né, aqueles homens e mulheres lá, não sabiam o que buscar, não sabiam como orar. E é isso que Paulo vai, né, dizer a eles. E ele vai concluindo dizendo: foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque credes através da pregação? Nós recebemos do Senhor as graças e as bênçãos porque nós praticamos a lei, porque somos bonzinhos, ou porque o Senhor nos dá pela força do Espírito Santo? Nós que somos fiéis à ação de Deus, como Maria, nós buscamos em nossa vida, em nossa caminhada de fé, a ação da graça, do amor e da presença do Senhor. E nós, como devotos de Maria Santíssima, nos colocamos diante do Senhor e fazemos e professamos com fé e com a certeza que nós pertencemos a ela e buscamos nela, pela força e graça de sua presença, toda ação daquilo que ela mesma quer,
nos conceder, nos dar. Por isso nós nos consagramos a Maria Santíssima. Por isso nós nos colocamos e falamos com ela, que nós nos consagramos a ela, tendo a mesma força e a graça daquela ação que ela mesma recebeu, a força do Espírito Santo. Convido você a ficar de pé por um instante, que você possa comigo dizer, junto a Maria: eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. De novo. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Olhando para a imagem da Senhora, esconde. Acaso não sabes? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabes que eu tenho uma advogada? Eu tenho uma advogada. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão, sabe o valor, o amor de irmão. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe, do colo de mãe. De novo. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe, do amor de mãe. Só quem já